Chegamos na lição de número 10 aqui da classe dos juvenis, onde nós vamos abordar sobre o papel de Davi como marido e pai. Texto escrito e comentado pelo amigo pastor Marcos Tedesco. Na aula de hoje você precisa iniciar por algumas bases bíblicas. Essa aula que cai no dia 8 de junho, nós vamos desenvolver o texto principal, que se localiza em Josué, capítulo 24, versículo 15, parte B. Você pode ler o resumo da lição em sala de aula junto com os teus alunos, e a leitura bíblica em classe se localiza em 2 Samuel, capítulo 13, versículos 2, versículos 5, depois versículos 10 ao 15. Leia esses textos compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte. Você que está chegando por aqui, se inscreve no canal, envia essa aula para alguém e eu vou ter o prazer em receber para a glória e honra do Senhor. Você pode me acompanhar pelo YouTube, Spotify, TikTok, Instagram também. É só colocar Janderson Nascimento EBD. Que Deus te abençoe e que essa aula seja edificante ao seu coração. A trajetória de Davi do Antigo Testamento também toca no seu âmbito familiar. Hoje nós vamos observar o papel de Davi como marido e pai, e como ele deu um mau exemplo mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus. Vamos entender isso à luz das Escrituras, tá? Você percebe que como filho de Jessé, Davi foi uma bênção. Ele era da tribo de Judá, citado lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 1 ao 13. Mas percebemos também que ele foi escolhido por Deus, independente da sua questão de primogenitura. Ele não era o primogênito, mas sim o caçula entre os seus irmãos, para receber uma promessa da chegada do Messias também. Davi se torna um grande rei, mas com a sua vida modesta, nós vamos perceber à luz das Escrituras que em sua construção familiar, nós vamos entender que Davi teve uma situação muito terrível em sua jornada. Ele enfrentava diversas batalhas familiares que eram até mesmo maiores do que a batalha que ele enfrentou com o próprio Golias, citado em 1 Samuel 17, 28 ao 29. Pela Escritura, nós vamos entender que esse homem de Deus, ele tem um paradigma teológico muito interessante. É um homem escolhido por Deus desde o seu nascimento com um propósito extraordinário, mas é um homem também que enfrenta crises e situações difíceis. Quando você olha para a família de Davi, você percebe que a família dele foi o palco de diversos escândalos e conflitos graves e diversas tragédias. Pela palavra, nós vamos perceber que os múltiplos casamentos que Davi teve, as múltiplas questões das exigências das suas esposas, os seus filhos. Davi, ele tem um episódio marcado pela violência dentro da sua própria casa. O episódio de Amon e Tamar é um exemplo disso. Segundo Samuel, capítulo 13, versículos 1 a 11. Onde você vai perceber a perversidade humana sendo demonstrada dentro de um lar. A vingança de Absalão, por exemplo, é resultado de tudo isso. E depois você percebe isso sendo citado lá em 2 Samuel 13, versículos 28 e 29. Posteriormente, você vai perceber outro filho de Davi se colocando em rebelião contra o próprio pai. E isso é demonstrado nas Escrituras. Ainda nós vamos perceber que por causa da desobediência de Davi, por causa do seu pecado, por causa do seu adultério, ele sofreu consequências e o profeta Natã foi esse instrumento. Em 2 Samuel capítulo 12, versículos 10 ao 12, você percebe o próprio Natã sendo instrumento de Deus para direcionar Davi. Mas nós percebemos que também Davi, com todos esses problemas, foi fruto da direção de Deus, da vontade do Senhor, e ao mesmo tempo, no meio das suas crises, Deus escolheu Davi para ser aquele que seria o portador do seu filho. Em Mateus capítulo 1, versículo 1, diz que Jesus ele é descendente de Davi. Isso vai ensinar que a aliança que Deus estabelece com alguém ela é inquebrável, inabalável,
independente da situação que você possa ter vivido. Hoje nós vamos tirar diversos exemplos para o nosso crescimento espiritual também, e eu espero contribuir com você. Aproveita e coloca logo aqui de onde você está me assistindo, de que parte do Brasil você me acompanha, ou fora do Brasil também. Eu vou ter o prazer em ver você participando dessa aula com a gente. E se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, olha, conheça o Facilita EBD. No Facilita você vai encontrar o esboço dessa aula que eu estou ministrando para você, com os versículos, com a pesquisa que a gente realiza, que é diferente da lição, para enriquecer o teu conteúdo. Você vai encontrar os slides, o PowerPoint, onde você pode utilizar esses recursos para ministrar na tua aula. A nossa assinatura é trimestral. Você encontra a nossa proposta no link na descrição desse vídeo. Você pode acessar facilitaebd.com.br ou escanear esse QR Code que está aqui na tela, muito prático, né? Onde você pode conhecer o nosso trabalho para crescer e avançar ministrando na escola dominical da sua igreja. O primeiro ponto, então, da aula de hoje trabalha sobre a família, um projeto de Deus. Neste primeiro ponto, é muito relevante que você faça a leitura de um texto bíblico. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. O cuidado com a família. E apresente, então, o primeiro subtópico, que trabalha sobre a família de Davi. Vamos observar a família de Davi junto com você. A família de Davi, conforme registrada nas Escrituras, é uma família que é palco para diversas tragédias e situações difíceis que hoje nós observamos como verdadeiros escândalos. Você percebe que mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, 1 Samuel capítulo 13, versículo 14 confirma isso, e Atos 13, 22, Davi enfrentou problemas familiares. Davi se tornou uma liderança espiritual extraordinária, mas dentro de casa ele tinha esses problemas. Gente, isso aqui abre um leque para tanta coisa. Tem muita gente que é uma liderança extraordinária na igreja, mas em casa enfrenta problemas. E olhando para a dificuldade do labor doméstico de Davi, você percebe que o pastor Elianai Cabral também destaca essa perspectiva de forma muito interessante sobre a sua vida, porque ele consolida o seu reinado, mas tem dificuldade em casa. Ele tem dificuldade na formação dos seus próprios filhos. Ele gera uma espécie de conflitos por causa da sua ausência como pai. Pela escritura você vai perceber que Davi possuía um número elevado de concubinas. Isso é citado em 2 Crônicas, capítulo 3, versículos 1 ao 9. 2 Samuel 5, do 13 ao 16. Diz que ele tinha diversas concubinas além das esposas. Isso gera problema. Ele constituía um ambiente estável dentro da sua própria casa por causa dessa rivalidade entre as esposas, concubinas e os seus diversos filhos. A Bíblia faz questão de dizer que Davi, pelo menos, teve 19 filhos nomeados entre eles. Tá? Entre eles nós vamos encontrar o Amon, o Absalão, Adonias, Salomão, os filhos das diferentes mães. Você vai perceber esse fortalecimento das dissensões familiares dentro do contexto familiar da própria herança que Davi traz. Só que Davi se esqueceu do que já havia sido advertido por Moisés em Deuteronômio 17, que dizia aos reis para não multiplicar as suas esposas, porque isso traria diversos problemas. E Davi não deu voz a essa mensagem bíblica. Entre os episódios mais dramáticos que a gente vai ver da vida de Davi, é algo que aconteceu na sua casa. A questão de uma violência doméstica, uma violência sexual doméstica de Tamar, causada pelo seu meio-irmão Amon, citado lá em 2 Samuel 13, versículo 1 ao 14. E houve também a vingança de Absalão, que mata Amon, lá no capítulo 13, versículos 28 e 29. Anos mais tarde, você vai ver outro problema que Davi enfrenta. É a rebelião de outro filho que ele tem, dentro do texto bíblico, que tenta usurpar o seu próprio trono, que é o caso do Adonias, mas você percebe também a própria rebelião do próprio Absalão. Em 2 Samuel, do capítulo 15 ao 18, depois você vai ver o Adonias querendo se levantar contra Davi, Davi já idoso, lá em 1 Reis, capítulo 1, versículos 5 ao 10. Olha quanta confusão a gente vai encontrar
na vida desse homem. Esses diversos eventos demonstram que Davi era um homem de profunda fé, mas estava ausente em casa. Tinha pecados em casa. Ele falhou em exercer a sua liderança paterna no seu âmbito familiar. Era um excelente rei de Israel. Isso aqui você precisa demonstrar em sala de aula. Em suas decisões, você percebe que ele exaltava a Deus, ele buscava a Deus, mas deixou lacunas familiares, deixou problemas em casa. E como isso traz uma reflexão, hoje existem muitas pessoas que são bênçãos na igreja, têm ministérios extraordinários, mas têm lacunas no seu lar. E nós precisamos orar, orientar e aconselhar essas pessoas a permanecerem firmes em Cristo, mas ao mesmo tempo ter um olhar de amor em sua construção familiar. Aqui agora eu quero saber a tua opinião sobre isso. Você pode comentar. Se você pode também, faça a pergunta número 1 que está no final da aula, onde você vai descrever para os teus alunos como podemos descrever a postura de Davi para com a sua família. A resposta é que ele teve diversas esposas, diversos filhos e ele teve uma postura reprovável. Avançando agora, vamos para o segundo subtópico junto com você, que trabalha sobre a família, a nossa base. No segundo subtópico desta lição, nós vamos observar que a família, conforme as escrituras, ela é demonstrada como a nossa base. Aí eu vou pegar o texto do William Coleman e do Russell Champlin. Os dois trabalham algo bem interessante sobre isso, porque eles vão trabalhar esses fundamentos bíblicos em descrever que a família foi criada por Deus, sendo esse espaço natural de segurança, de afeto, de instrução, de sustento mútuo, desse cuidado. Com base em, anota aí, Gênesis 2, 24, Salmo 127, versículos 1 ao 3. Ao longo das escrituras, ao longo da palavra, você vai perceber que a família também é descrita como comunidade da fé. Paulão, ele destaca a família como comunidade da fé. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Contudo, a Bíblia não vai esconder os dramas de quem teve problemas familiares. Ao exemplo do próprio Davi, que sofreu diversas questões familiares, diversos problemas domésticos. Embora Davi tenha sido um homem segundo o coração de Deus, 1 Samuel 13, 14, você vai perceber a negligência do cuidado que ele tem dentro do seu lar. O exemplo da família de Davi, para que você possa explicar, ele é significativo, sim. O pastor Elenay Cabral, ele destaca o seguinte, que Davi ele consolidou o reinado, mas teve problemas em casa, teve uma série de problemas internos também. Isso é muito forte, porque Deus, ele manteve firme a sua promessa mesmo diante dos problemas que Davi teve, e Davi ele passa a ser da linhagem messiânica. Olha que interessante, em 2 Samuel 7, do 12 ao 16, mas você percebe que ele foi um homem que teve problemas no seu lar, teve crises, teve rachaduras em casa. Mas nesse contexto você vai perceber os valores, onde você percebe que Deus então traz princípios extraordinários. Esse homem que tem crises familiares nos traz exemplos, porque hoje também nós entendemos pessoas que possam ter crises familiares. Quem sabe você pode estar vivendo assim. Essa ideia do acolhimento, da comunhão, nós precisamos ter para pregar esse evangelho constante às pessoas. É claro que não estamos livres de ter problemas em casa, mas como servos e servas de Deus, a nossa vida familiar também deve glorificar a Cristo. Você concorda com isso? Comenta aqui. Vamos agora para o terceiro subtópico, que trabalha sobre uma família para a glória de Deus. Já neste terceiro subtópico, você percebe que a família ela foi feita para a glória de Deus de acordo com a soberania do próprio Deus, para uma relação de propósitos. Desde a criação, Deus instituiu então uma família com o propósito de ser a instituição materna da sociedade, em Gênesis 2, 27. A Bíblia é clara em dizer de forma muito específica entre a união de um homem e de uma mulher, conforme um modelo criado no Éden. Esse casamento monogâmico, tá? E dentro da palavra você vai perceber que Deus ele faz isso para a glória do seu nome, e era necessário que o casal obedecesse então às suas orientações. Salmo 128 traz uma abordagem bem interessante, então lê esse salmo em sala de aula
E vale a pena você observar isso sobre essa questão do princípio familiar, de uma vida doméstica também. Olha o que o Salmo diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Versículo 3 diz o seguinte: ó, a tua esposa será como uma videira frutífera no interior da tua casa, e os teus filhos como rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Além disso, a própria família bíblica, ela procura agora transmitir esses ensinamentos para as próximas gerações, em obediência à vontade do próprio Deus. O próprio Moisés fala sobre isso em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 6 ao 7. Ele fala sobre a instrução do pai aos filhos no caminho do Senhor, em obedecer às sagradas escrituras. Paulo também dá outro exemplo bem interessante no Novo Testamento. Paulo diz o seguinte, ó, em Efésios 6,4: na disciplina, na admoestação, guiando os seus filhos na formação espiritual do seu lar. Portanto, a família ela é feita para a glória de Deus, nessa visão sacrificial, no serviço, em uma visão sensível pela palavra. Nesse momento, agora, para dinamizar a tua aula, para e faça mais uma pergunta, a pergunta 2 da lição, onde você vai levantar essa questão para os teus alunos. Qual a promessa feita por Deus a Davi? E a resposta é essa promessa: que o seu reino não teria fim. E avançando, espero estar ajudando você e que você esteja gostando dessa aula. Vamos para o segundo ponto, que trabalha sobre o casamento, uma só carne. Neste segundo ponto, para você quebrar o gelo, leia a passagem bíblica de 2 Reis, capítulo 4, 3 e 5. Uma família unida. Primeiro subtópico, então, trabalha o seguinte argumento: como conduzir o casamento. O pastor Marcos Tedeschi, então, trabalha essa perspectiva de Davi. Embora a história de Davi seja marcada por uma espiritualidade descrita de admiração, como homem segundo o coração de Deus, como nós já vemos, estamos observando, há diversos problemas no âmbito familiar. Seus múltiplos casamentos, que eram comuns no Oriente Médio, trouxeram problemas para ele, contrários aí aos princípios bíblicos, tá? Contrários ao que estava escrito em Deuteronômio 17:17. Mas a Bíblia faz questão de dizer que diversos ciúmes, diversas intrigas familiares, os episódios são apresentados lá como o exemplo de 2 Samuel 13, onde Tamar é violentada sexualmente pelo próprio Amon. Há o exemplo também do próprio mau testemunho que Davi dá em adulterar com Betseba, lá em 2 Samuel capítulo 11, e você percebe que esse homem vive diversas crises espirituais. Um padrão de desordem, de sofrimento é causado aqui dentro da sua família pela sua desobediência. No contexto atual, isso aqui é relevante. Os jovens precisam olhar para a vida de Davi como uma advertência. Então, fale sobre isso em sua aula. Para não conduzir os seus relacionamentos futuros assim. A sociedade, frequentemente, ela vai relativizar os valores bíblicos. Vai dizer que isso é comum, a pessoa se casar e se divorciar. Mas, à luz da palavra, quando você observa a Bíblia, Mateus 19:5, diz que o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá a uma mulher ou a sua mulher e se tornarão, então, ambos uma só carne. Efésios capítulo 5, versículo 25, diz que esse cuidado é mútuo e sacrificial. Olha o exemplo que a palavra vai dizer para a gente. E que os jovens precisam observar para isso de forma muito clara, em edificar a sua casa não pelo exemplo de Davi, mas entender que um casamento deve ser feito para a glorificação de Jesus com os princípios do reino. Você concorda com isso? Eu queria saber a tua opinião, comenta aqui. Agora você pode utilizar a pergunta 3 da lição. Na pergunta 3, você vai trazer o seguinte, ó: que explicações podemos mencionar sobre os múltiplos casamentos que Davi teve? Eram comuns, a resposta é essa, no Oriente Médio, por questões políticas e militares, também daquele próprio contexto. Agora você vai para o segundo subtópico do segundo ponto, que trabalha sobre um casamento à luz da Bíblia. No segundo subtópico, percebemos essa narrativa bíblica de Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só. Essa afirmação é clara, que tudo era bom na criação, mas não era bom que o homem estivesse só em sua existência. A solidão não é feita para você, para o ser humano. Não é bom que o homem seja criado para a solidão. Por isso Deus afirmou que
criaria uma auxiliadora idônea. Gênesis 2:24. Essa união, descrita como uma só carne, destaca uma comunhão íntima, inseparável. Jesus, ao afirmar sobre essa união, ele apresenta algo interessante. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Porquanto o que Deus ajuntou, o homem não separa. Em Mateus capítulo 19, versículo 6, você vai encontrar essa afirmação. O casamento, portanto, ele não é uma mera convenção cultural, ele não é expressão, por exemplo, da vontade humana, mas ele é a versão da soberania de Deus sendo apresentado para o homem, florescendo a vontade de Deus. No mundo contemporâneo que a gente está vivendo, você vê diversas relações líquidas, individualismo crescente, banalização do matrimônio, uma visão bíblica sobre o casamento sendo deturpada, há uma posição clara das Escrituras em dizer sobre a fidelidade do próprio casamento, que demonstra a graça de Deus. A escolha divina do matrimônio demonstra essa imagem da relação. Para os cristãos, para nós, viver um casamento que glorifica a Deus é testemunhar aos valores do reino. E isso você precisa destacar em sala de aula. Ver um casamento que glorifique a Deus nas tuas relações é destacar os valores do reino. Para pensar sobre esse assunto que é tão relevante. Caminhando agora, terceiro subtópico do segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre outro argumento. Quem quer um bom casamento? Já neste terceiro subtópico, o desejo de um casamento feliz é bíblico. Se você deseja isso, se você ora por isso, isso é bíblico. Salmo 128, do 1 ao 4, você vai ver essa confirmação. No entanto, há uma realidade muito interessante que a palavra também estabelece para a gente. Olhe para o texto de Eclesiastes 4:12, que fala sobre algo muito relevante. Um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. A Escritura descreve que um casamento bem-sucedido, ele vai trabalhar mais do que sentimentos, ele requer aliança, fidelidade, respeito, perdão, espiritualidade, partilha, momentos bons, mas também momentos difíceis. A relação conjugal é fortalecida em diversas situações, física, emocional, intelectual, provendo a vivência nesse casamento de uma forma que glorifique a Deus. Tanto o homem como a mulher caminham lado a lado pelas Escrituras. A Bíblia demonstra isso com sabedoria. A história de Davi, ela ilustra algo que Davi não viveu os princípios da palavra, por isso ele teve esse problema. Foi um pai ausente, por causa dessa ação dele, a sua estrutura familiar é uma estrutura muito bagunçada. Diversas tragédias, diversos problemas, e isso traz um alerta para o jovem cristão hoje, em não entrar em um casamento pensando só na emoção, mas pensando nessa convicção de construir uma base sólida para a glória de Deus, uma relação que venha levar ambos a ter esse relacionamento diante do Senhor. Você tem orado pelo seu relacionamento? Se tem, comenta aqui, estou orando pelo meu relacionamento, espero que Deus te abençoe. Agora você pode utilizar a pergunta 4. Você pode trabalhar sobre apontar os acertos e erros que o próprio Davi teve como um pai. E a resposta, você pode escrever que ele era um pai ausente, mas ele também amava os seus filhos e sofria quando esses filhos também sofriam. E em último lugar, vamos agora para o terceiro ponto. No terceiro ponto, você vai trabalhar eis que os filhos são herança do Senhor. Chegamos então no terceiro ponto. Leia uma passagem, Isaías 49, 15 e 16. O Senhor não esquece dos seus. Primeiro subtópico, então, vai abordar esse exemplo de Davi como pai e como um bom rei. Vamos olhar para os perigos da vida doméstica de Davi. A lição apresenta os perigos da vida doméstica dele. Primeiro, você vai encontrar o pecado de Davi se envolvendo com Betseba, que inclui aqui um adultério. Isso desagrada a Deus de forma muito sensível em 2 Samuel capítulo 11. Ele não apenas comprometeu esse testemunho da fidelidade de Deus, mas ele também abriu espaço para tragédias familiares. Amon, por exemplo, seu filho, violentou sua própria filha
a Tamar em um abuso sexual. Depois, o outro meio-irmão de Amon, irmão de Tamar, mata o seu irmão, que é o próprio Absalão que faz isso. E o próprio Davi, ele reconhecendo a gravidade do seu pecado, ele não estava livre dessas situações. Aqui tem um exemplo. Você pode reconhecer o teu pecado, mas a consequência dele, nós não estamos livres dessas consequências. Por isso, nós precisamos encarar essas consequências, como Davi fez. Salmo 51, do 1 ao 4, você percebe o Davi pedindo perdão pelos seus erros, mas você percebe que os efeitos do pecado ainda eram devastadores. A história de Davi demonstra, então, essa formação familiar que precisava de saúde. E aqui nós precisamos de um exemplo e retiramos um princípio para a gente, porque a nossa vida também precisa cultivar bons exemplos na questão relacional, evitando o egoísmo, Filipenses 2,4, o desprezo, 1 de Pedro 2,17, o ressentimento, Lucas 17, do 3 ao 4, a indisciplina, é fundamental que a gente tome cuidado com isso também, e a mentira. Efésios 4:25. Um casamento que consome a mentira, ele acaba mais rápido. Davi, ele, embora sendo um adorador, um servo de Deus, precisava entender essas questões. E Mateus capítulo 7, versículos 24 a 25, destaca a necessidade de buscarmos essa presença de Deus, porque nós somos chamados para proclamar o reino de Deus também na nossa dimensão familiar. Avançando, você pode trabalhar aqui a pergunta 5, onde você vai perceber esse comentário de descrever como flechas para demonstrar essa visão da paternidade. E os pais devem conduzir os seus filhos nessa edificação bíblica, levando eles a essa proximidade com o próprio Deus. Agora nós vamos para o último subtópico, que é o 2, que trabalha sobre as consequências de uma paternidade disfuncional. Uma paternidade disfuncional, ela é caracterizada pela negligência afetiva, ou pelo autoritarismo doentio, ou pela omissão disciplinar. Gera consequências profundas na formação emocional e moral dos seus filhos, e até mesmo espiritual, tá? Segundo Efésios capítulo 6, versículo 4, você vê o próprio apóstolo Paulo advertindo, ó, vós, pais, não provoquei ira aos vossos filhos, mas criai-os na disciplina, na demonstração do Senhor, indicando essa presença paterna aqui. Quando essa responsabilidade ela é mal exercida, os filhos então tendem a crescer com dificuldades na construção da sua própria identidade, baixa autoestima, comportamento rebelde, por outro lado também essa passividade excessiva diante da vida. A Bíblia nos repreende, nos alerta como pais a guiar os nossos filhos emocionalmente também, orientando pelas Escrituras. Você percebe que a omissão paterna, portanto, pela palavra, ela vai trazer tragédias domésticas, transgressões de acordo com a vontade de Deus. A história de Davi, nós encontramos esse exemplo disfuncional, o silêncio. Olha o que Davi faz. Quando o seu filho Amon violenta sua própria filha Tamar, Davi ficou em silêncio. Segundo Samuel 13:21, a ausência dele em punir aquilo foi terrível, gerando agora a ira de Absalão, que também demonstra um esvaziamento da autoridade paterna de Davi, e você percebe que Davi não puniu Absalão por tirar a vida do seu próprio irmão. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Isso exige cuidado, isso exige amor e intenção de guiá-los à vontade de Deus. Isso fala sobre a palavra e também nos orienta a seguir a vontade de Cristo. Olha como a liderança paterna ausente traz diversos problemas. E o exemplo da vida de Davi revela isso. E eu espero ter ajudado você através dessa ministração, que você em Cristo possa ter sido edificado. Eu espero muito que durante esse trimestre eu esteja contribuindo com você. Quero te trazer como dica o texto do pastor Marcos Tedesco, Davi, pastor de ovelhas, a rei de Israel, Marcos Tedesco, Thelma Bueno, uma grande amiga, Tiago Santos e Verônica Araújo. E eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição 11, onde nós vamos aprender sobre Davi no lugar errado e na hora errada. Que Deus te abençoe
e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.